Ô, glória. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração inicial. O irmão Jadson, por favor, nos conduza Deus em oração. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, gratidão. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento. Senhor, abençoe a cada um de nós, nos dê paz, sabedoria. Amém, Que a Jesus. tua graça prevaleça sobre as nossas vidas. Que aqui foi dito, Senhor, que seja para o nosso aprendizado, que seja para nós levarmos, Senhor, para as nossas vidas. Sim, meu Deus. Para cuidar do teu povo, Senhor, e é para isso que tu nos chamou. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa igreja, nos dá força, Senhor, e nos capacita. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu vou explicando logo como vai ser o roteiro. Eu vou dar uma palavra para vocês. É bom fechar, é bom. Gostei da ideia, viu? Então eu vou dar uma palavra para vocês. Vou iniciar a nossa reunião, né? A pauta da reunião. Aí depois que eu terminar, aí se os irmãos, viu, quiserem fazer alguma colocação, para poder eu ir no raciocínio. Que pode sair, né, do raciocínio, né? Que não é um culto de ensino, é uma palavra direcionada, a primeira palavra direcionada para a liderança pastoral, que é pastores e presbíteros, para 2026. E eu queria trazer essa palavra, e quando eu concluir, aí vocês podem fazer pergunta, colocar, pastor, quando o senhor falou sobre isso, é importante, viu? Acrescentar alguma coisa, ou não concordar de alguma coisa, sabe, ficar à vontade, tá bom, querido? Glória a Deus. Eu transformei em apostila para entregar para vocês, tá bom? Para que vocês tenham esse documento guardado. Essa apostila foi elaborada como material oficial de formação, reflexão e acompanhamento da liderança da Igreja Cristã Manancial da Graça. Ela nasce da compreensão de que cuidar da igreja também é cuidar de quem a serve. Por isso, esse conteúdo não se limita às informações históricas ou orientações ministeriais, mas propõe um caminho de escuta, amadurecimento e fortalecimento interior. Ao longo dessas páginas, a liderança é convidada a revistar verdades essenciais, que Deus trabalha com pessoas reais. Amém? Reais. Que crises fazem parte da jornada. Não somos super-homens, nada perfeito. Pessoas reais. Que crises fazem parte da jornada da gente. A gente passa por crise. Amadurecimento e fortalecimento interior. Tudo a gente passa. São todos processos que Deus permite que passemos em prol de um crescimento, amadurecimento no ministério que Deus colocou para todos nós aqui, estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, ao longo dessas páginas, a liderança é convidada a revisitar, sim, já disse, conceitos essenciais, que Deus trabalha com pessoas reais, que crises fazem parte da jornada, que permanecer também é uma forma de fidelidade. Apesar de tudo, eu permaneço com Ele. Amém. Eu não abandono, eu permaneço. Que é uma forma de dizer, eu sou fiel a Ti. Glória a Deus. Eu sou fiel ao Teu chamado. Amém. E é como nós vimos na quarta-feira, eu conversando com o menino aí. Quando Pedro quis desistir, nada mais estava funcionando. Por quê? Porque Pedro já tinha dito antes, para onde eu irei? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós funcionamos verdadeiramente, nós estamos debaixo da orientação dEle, debaixo da vontade dEle. Né? Quando eu me desviei, eu me lembro que eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é mais meu lugar. Eu não me encontrei, voltei para se reencontrar. Então, nós temos um chamado eterno com Jesus, viu? A nossa aliança é eterna. Glória a Deus, aleluia. E que o valor do ministério não se mede apenas pelo que é visível. Então, as pessoas muito acham que, esse ali tem um grande ministério. Por quê? Porque tem muita gente, tem muito isso aqui, tem muitos prédios, tem muito dinheiro. Não é assim. Essa não é a medição de Deus. Deus não mede, Deus não vê dessa maneira. Deus tem outro aspecto que Ele vê as coisas.
Aqui se une uma mensagem pastoral, um panorama histórico e aplicações devocionais, formando um só corpo, pela leitura pessoal, para a gente usar nas nossas reuniões, acompanhamento da liderança, no caso o Robson Abalera no Altranunes, né? Que ele já expande para reuniões de lá. Glória a Deus. Nós temos um texto básico, que é 2 Coríntios 4, 7, glória a Deus, aleluia, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem entendeu, diga amém. Amém. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não somos nós, é Ele. Nós somos vasos de... e que queremos ser vasos de honra. Mas Ele é que tem todo o poder. Amém. É Ele. Por isso que nós sempre falamos, a glória é dele, o momento é dele. Jamais um de nós, principalmente vocês que eu conheço, não tem esse problema. Só se quando outros vierem a gente ensinar também, né? Que é o dever da gente. Ter vanglória. Todos somos iguais. Nós somos apenas filhos de Deus. Nós nunca podemos dizer assim, depois que eu peguei a igreja tal, em tal canto, a igreja funciona. A igreja funciona comigo. Oh, meu Deus. A igreja vive sem você tranquilamente. Né? Se eu for, a igreja quebra. Ou não quebra, não. Quem quebra é você, igual a Pedro. Vou abandonar, eu me quebro no meio da estrada. Porque só em estar com esse espírito, sabe, de arrogância, de prepotência, Deus, Ele humilha. Né? Para quê? Para curar, não para destruir a pessoa, mas para que a pessoa tire isso e se torne um servo fiel a Ele. Tudo com Deus não é destruir, é reconstruir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse texto orienta todo o material que vocês vão ter. Eles nos lembram que o valor do ministério não está na força do vaso, mas no tesouro que ele carrega. Está em Deus. Glória a Deus. Reconhecer a própria humanidade não diminui o chamado. Ao contrário, faz eu aprofundar. Amém? Eu, quando reconheço minha humanidade, isso aqui não me diminui. Por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem. No mundo que vivemos hoje, ninguém pode admitir que é fraco. Ninguém pode admitir fraquezas. Ninguém tem que ser um super forte. Um super, né? Super. Não. Na manancial a gente é o caminho da manjedoura. É o caminho da jumentinha atravessando longe, viu? Foi parar no Egito, né? Longe, de suor. É uma batalha que não é vista por ninguém, não nasceu em palácios. É um foco diferente. A gente é esse caminho aqui na manancial. Tranquilidade. E Deus honra tanto, né? Eu estava pensando, orando, agradecendo a Deus. Meu Deus, a igreja ainda não tem nem placa. Vai ter essa semana, viu? Diga glória a Deus. Não tem nem placa, nem nada. E é um muro azul, bonitinho, que meu filho pintou, do jeitinho dele, sem saber direito, mas pintou. E aqui, isso aqui, né? Que vocês suando, bateram martelo, pedra. E entra gente, né, rapaz? Todo culto entra gente. Sabe, ninguém nem chama, já chegando, sabe? E eu estava dizendo para uma irmã hoje, olha, se a igreja nos ajudasse em divulgação na internet, curtir, encaminhar, compartilhar, enviar para alguém, que nós estamos trabalhando nisso, irmãos, vocês vão ver um resultado assim durante o ano tão maravilhoso, sabe? Pessoas entrando, mais que está entrando agora. Sabe? O aperfeiçoamento do evangelismo, que hoje o evangelismo é fácil, quando nós temos rede social. Hoje não é mais distribuição de panfleto, hoje é a internet. Esse material poderoso que nós temos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, mas não é isso que eu quero falar, é que a gente acaba entrando em outras coisas. Então, eu quero trazer essa reflexão agora, vamos entrar para a reflexão, só foi a introdução, né? E o texto base, sobre o altar que não consome. O altar aqui? Não consome. Vocês estão lembrados que lá no tabernáculo, eu até comprei aqui aquelas duas lâmpadas que não se apagam, claro, é LED, né? Mas deu certinho para nós nos tempos atuais. Os sacerdotes estavam lá para não apagar. Toda hora eles moravam dentro do templo, não era? Para estar aceso. Esse altar que nós estamos, esse ministério que você está, não vai se acabar. Glória a Deus, amém?
há o Espírito Santo de Deus que vai estar tocando fogo, renovando, tá? Te dando dons, renovando a tua mente, tua esperança, tua motivação, Glória a Deus. sabe? E vai te empolgar, do nada, te empolgar, para não ser consumido. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então veja, o ministério cristão nasce no altar, mas não apenas no altar visível, onde se ministra cultos, se prega sermões, né? Se conduz atividades que toda igreja tem. Ela nasce sobretudo no altar interior, é esse altar que nós estamos falando. Onde intenções, motivações, limites, afetos e entregas se encontram diante de Deus. Antes de qualquer planejamento, estrutura, caiu, ou ação, vamos orar para que a gente tenha uma tecnologia aqui, massa, caindo. Vou segurar aqui, peraí. Ele nasce sobretudo do altar interior, né, onde tudo isso acontece diante de Deus, se encontra diante de Deus. Antes de qualquer planejamento, estrutura ou ação, a liderança é chamada a olhar para dentro. É o principal de nós, irmãos, para que o ano seja uma bênção nas mãos do Senhor. A gente olhar agora para dentro da gente. Sabe? Eu dou um conselho a vocês, quando vocês estiverem meio querendo, né, algo, desmotivar, desandar, pare, feche os olhos e comece a imaginar o lugar que você se sente seguro, sabe? Pode criar coisas nesse lugar. A Valéria estava falando aí eu disse, poxa, Valéria, a gente precisa esse ano arranjar um lugar para ir para o Guaramiranga Liderança, fica lá. É um lugar que realmente terapêutico, né? Então você procura esse lugar e quando você estiver pensando nesse lugar, seja ele qual for, momento qual for, aí essa desmotivação tua vai saindo. Você está ocupando a sua mente com outra coisa, entendeu? Pensar no que é bom, reter o que é bom, que é justo. Porque se for parar para pensar, aí não vai ter vontade de ir para culto, não vai ter vontade de fazer a obra, vai colocar um monte de obstáculo. Que é isso que o inimigo das nossas almas quer. Não, pense coisa boa, coisa maravilhosa, momentos que você passou na igreja, sabe? Reviva, aí a motivação vai voltar. Que o cérebro da gente obedece muito esses alimentos que a gente coloca dentro dele. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Antes de qualquer planejamento, estrutura ou ação, a liderança é chamar a olhar para dentro. Perguntar como está o coração, como está a fé. Viu que a Bíblia diz, examinar o homem a si mesmo? Como está a caminhada pessoal com Deus. Isso são disciplinas diárias. Diárias, para que não dê o prego na quarta, na quinta, ou depois. Mas não, o carro tem que estar mantido diariamente. Olhar o óleo, olhar a água do radiador, olhar os pneus. Você vê, né? Um carro, um objeto nos ensina como coisas, né? Espiritualmente tem que fazer todos os reajustes, a manutenção diária, para que a gente não chegue a se enfraquecer. Porque a maneira como servimos é profundamente influenciada pela maneira como estamos. Se nós estamos bem, vai fluir coisas boas. A todo é um dizer que diz todo mundo desde quando eu me converti. A igreja é a cara do seu pastor. Se o pastor estiver bem, a igreja toda está bem. O pastor, o líder. Se a igreja estiver triste, né? Se o pastor estiver entristecido, o povo sente, o pastor está diferente, o que está acontecendo? Aí entristece. Não é? É como a gente com a mãe e o pai, né? Se o pai da gente, a mãe da gente tiver cabisbaixo, o que tá vendo, pai? Tá bem? A minha netinha olha pra gente assim, você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? É? Então, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Então, essa mensagem nasce para lembrar que Deus vê o que não aparece, as horas que não entram em relatório, as orações feitas no silêncio, Senhor, as visitas que drenaram suas forças, tensas. Tem visitação que é tenso o momento. Tem conversas que a gente tem que são tensas demais, né?
abala nosso emocional e físico. Deus viu tudo isso. Estava só observando e acompanhando você, glória a Deus. As conversas que marcam a alma. Sabe o que é que acontece muito nessas coisas? Eu vou dar uma ilustraçãozinha simples que surgiu agora da minha cabeça. É como alguém está sendo acompanhado por uma enfermeira. A pessoa tem condições e tem uma enfermeira na sua, 2, 3 enfermeiras para cuidar de si. Todo o movimento dessa pessoa, tudo que acontecer, a enfermeira está perto, está acompanhando tudo. Porque na hora da necessidade, da precisão, a enfermeira vai tomar as providências. Deus é esse enfermeiro. Amém. Deus é essa enfermeira, né? Que Ele vai estar ali acompanhando a gente e ver a gente, Ele vai estar ali presente. Vai estar perto de nós. Glória a Deus, aleluia. O Senhor observa não apenas atos, mas disposições. O Senhor não observa apenas seus atos, mas a disposição que você tem de fazer, a motivação que você tem de fazer. Amém. Deus honra isso, observa demais isso. Porque muitas vezes a pessoa tem a motivação para fazer média, fazer alguma coisa, né? Ou por si próprio, né? Para dizer, ó, eu sou o cara que mais faço, eu sou isso aqui, como Pedro, né? Eu jamais negarei, eu sou isso aqui. A autoimagem negativa que ele tinha de si mesmo, né? Que não era aquela verdade, a verdade era outra. Aí depois ele teve essa autoimagem restaurada por Deus, trabalhada por Deus. Então assim, o Senhor observa não apenas os atos, mas a disposição. Não apenas agendas, mas os afetos. Às vezes você tem uma agenda que, poxa vida, pastor, hoje esse mês eu visitei 30 pessoas. Poxa, foi mesmo, foi. Mas como foi o seu trato com elas? Como é que o seu coração bateu quando as viu? Não, cheguei para fui dar logo dando uma bronca. Você está pensando o quê? Que desviado vai para o céu? Sabe tudo? Eu disse, não, então você teve só uns atos, mas que não fluíram. Porque não foram com qualidade. Às vezes, umas 2 visitas equivale a 100. Pela qualidade, pela intensidade, pelo afeto, o amor que aquele momento com aquela pessoa você teve. Amém. Deus vê muito essa qualidade que Ele determinou, viu, irmão? É esse que Ele vê. Glória a Deus, aleluia. O serviço cristão envolve proximidade com a dor humana. Isso cansa. E isso cansa. E como cansa. Lida continuamente com conflitos, perdas, aconselhamentos, expectativas e histórias difíceis. Atinge o interior da gente, nós líderes. Mexe com o nosso interior. Por quê? Porque somos humanos. E a gente reconhece que temos limitações, né? Tem o emocional da gente, né? Essas coisas todas. A gente está lutando. É um processo. Então, por isso não é estranho que pastores e presbíteros experimentem desgaste, questionamento, tristeza ou a necessidade de uma pausa. Todos nós, eu acho que já, né, que vocês sabem, vocês conhecem tudo de mim, mas eu acho que alguns de vocês já tiveram esse momento, eu vou dar um tempo, né, porque cansou, irmão, cansou. Essas realidades não anulam o chamado, amém? Não anula. Revela o quê? Que você é um ser vivo, você é um humano, o sangue corre nas veias, existe o organismo assim que um trabalha com o outro. E também o emocional afeta também aqui a gente. E muitas decisões que a gente toma, que às vezes não são nem com a razão, são com a emoção, mas Deus entende que foi emoção. Deus sabe separar a emoção, sabe separar tudo. Então a gente não precisa estar dizendo, Deus me perdoe, não, Deus já sabe de tudo. Fique tranquilo, relaxa com Deus, sabe? Relaxa, pode se despedir diante de Deus, não tenha medo. As pessoas têm medo de Deus. Ai, Deus, me perdoe. Ai, Jesus, sei o quê? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou... Não, Deus sabe. Antes de eu pensar, Ele já sabia. Tudo que aconteceu, já aconteceu, já. Eu morro de dizer isso para vocês. Nós estamos aqui, já aconteceu. O mundo já aconteceu. Já está em Apocalipse. Quando João olhou, que não foi o nosso presbítero João, mas quando João olhou, ele viu o quê? O futuro. Final de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o final de tudo. E qual é o final para nós? Poxa, vida é maravilhoso. Ah, pensou, irmão, já peça a Deus um sonho hoje.
para você estar lá no céu e ver assim o Cordeiro de Deus. Na sua coxa está Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquela paz que excede todo entendimento, aquele olhar dele, sabe? Aquele rio de água viva, onde não há mais choro, nem doença, nem dor, nem nada. Meu Deus, é isso o nosso futuro. Glória a Deus, aleluia. Eu vou parar, eu já estou engasgando. Né? Eu vou pensar em conta. Mas vamos lá, vamos para cá. Porque Deus é muito maravilhoso. Né? Deus não nos usa apesar de sermos frágeis, né? Deus não deixa de nos usar. Depois eu vou corrigir lá. Vocês corrijam lá. A gente está em casa. Ele nos usa como somos e nos sustenta. Reconhecer limites não enfraquece o ministério de ninguém. De ninguém. Por isso que você não tem que ter medo de ser o que você é. Você não tem medo, principalmente nós pastores, né? As ovelhas, vocês não precisam ter medo da gente, de dizer assim, pastor, eu estou mal. Amém, irmão. Porque eu já estive mal. Né? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Então assim, é normal. Não tem problema. Agora vamos juntos nessa. Sabe? Vamos juntos. Glória a Deus, aleluia. Então, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver os fundamentos bíblicos agora. Desde o Antigo Testamento, o altar aparece como lugar de encontro, de escuta, reorganização interior e renovação da caminhada. Igreja é para você olhar e dizer assim, eu vou me renovar. Cada culto, uma renovação. Você não sabe o que vai acontecer naquele culto. Você não sabe o que Deus está preparando naquela reunião que tu achava que não ia dar em nada. Diante de tu dizer assim, eu acho que em casa é melhor ficar assistir um jogo, assistir um filme, a minha série, eu quero dormir mais cedo, então eu vou assistir minha série mais cedo, a minha novela, sei lá o quê. Aí você dispensa o culto, você não sabe. O culto é a manifestação de Deus, ao vivo, sabe, sem ilusão, sem mentira, para você. Pode ser um começo de um renovo no teu coração. Deus é um Deus de novidade, criativo. E não um Deus estacionado, estagnado. Não. Quando você vai para o culto, vai com expectativa de algo forte de Deus acontecer em você e você sair transformado. Né? Glória a Deus, olha como o culto quarta-feira, a Márcia falou no pastor, que culto maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Porque ela teve um momento com Deus ali. E ela veio para mais um culto só, né? Para servir, para dar aviso, para falar de rifa, né? Para orar, para abençoar a gente na oração, mas foi também abençoado. Todos nós somos, seja quem estiver trazendo a palavra, a gente recebe o melhor que podemos receber. Amém? Não existe o central é só Jesus mesmo. Porque o Espírito Santo habita em todos e fala através de todos. Glória a Deus, aleluia. Abraão edificava altares para marcar experiências com Deus. Moisés foi chamado ao monte antes de conduzir o povo. Davi compreendeu que Deus não se agrada apenas de sacrifício externo, mas de um coração atento, contrito e quebrantado. O altar sempre apontou para dentro antes do que apontar para fora. Aplicações para a liderança agora. Avalie periodicamente o estado do coração. Amém? E não apenas resultados ministeriais. Não é o que eu fiz, é como eu estou. É o que eu sou e como estou. Reconheça limites como a parte da mordomia cristã. Valorizar tempos de recolhimento, de oração, de revisão pessoal. Escuta. Não tem como a gente fazer um bom ministério no presbitério, no pastorado, se nós não temos um tempo com Deus na nossa casa. Tem que ter esse tempo. Tempo que para tudo. Eu já ia usar uma música do Roberto Carlos, não tem nada a ver. Tudo para quando a gente faz amor, né? Ou seja, tudo para, o quarto fecha, a porta, quando a gente está com Deus e comunhão com Deus. Entendeu? Tem que parar tudo, tem que desligar tudo, para a gente se ligar em Deus. Vocês concordam? Glória a Deus. O altar permanece quando o coração é cuidado, queridos. Você quer saber quando é que seu altar permanece, seu ministério permanece? Quando cuida do seu coração. Porque é dele que procede. Tudo que a gente não possa imaginar, é dele que se procede. Que foi trocado. O serviço, glória a Deus, se torna saudável quando nasce da comunhão.
Quando a gente está em comunhão é tão bom. O serviço é leve. É prazeroso, irmão. Hoje eu vou pro culto. Eu estou com os irmãos. Estou vendo a carinha daquela irmã lá. Tal, sabe? Aí termina, a gente vai conversar besteira, né? Se abraçar. E sei o quê. É nisso onde o serviço acontece. Quando há comunhão. Esse momento da gente. É isso que se torna saudável. Amém? Glória a Deus. A liderança amadurece quando reconhece limites e permanece no caminho. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a parte 2, que quando o avivamento passa pelo vale. Preste bem atenção. Avivamento passa pelo onde? Esquisito, né? Avivamento para mim era quando a igreja estava explodindo. Todo mundo pipocando. Muita grana entrando. Igrejas abrindo. Avivamento. Distorção antiga, né? Que os pastores têm, mas não. É lá no vale, é lá no deserto que acontece o avivamento. É lá onde somos trabalhados, humilhados, moldados. É lá. Então está tudo distorcido, né? Ao estudar a história da igreja, a gente percebe um padrão recorrente. Grandes movimentos espirituais raramente nasceram em tempos fáceis. Eles surgiram em contextos de tensão, de crise, insatisfação espiritual e busca profunda por Deus. Antes dos ajustamentos públicos, houve solidão. Antes das grandes mensagens, houve luta interior, batalha. Antes da expansão, houve confronto pessoal com a fé, com a própria história e com os próprios limites. Avivamento nunca significou ausência de dor. Significou presença de Deus em meio à dor. Aleluia. Deus sempre trabalhou tanto no monte quanto no vale. Tanto na celebração como no silêncio. Lembra de Elias? Eu quero um sinal. Veio um vento, bora. Não, ele não estava, não. Estava como? Uma brisa suave. Trabalha de todo jeito, não é? Glória a Deus, aleluia. Homens e mulheres usados por Deus atravessam períodos de incerteza, esgotamento, rejeição, enfermidade e recolhimento. O que os marcou não foi a ausência dessas experiências, mas a forma como permaneceram no caminho. Amém. Não parou eles, não. Permaneceu. Mais uma vez, com o compadre Pedro. Para onde eu vou? Não tem para onde ir. Ele tem tudo que eu preciso, que é palavra de vida, de restauração, de ânimo, de esperança, sabe? De expectativa, de otimismo, de tudo de bom. Ele é saúde para os meus ossos, saúde para a minha alma. Ele é o ar que eu respiro. Eu como uma coça que suspira pelas águas. Assim eu suspiro por ti, Senhor. Amém. Assim eu desejo. Então é o meu viver. Como aquela canção, esse é meu respirar, né? Lindo. Teu Santo Espírito, ele é o respirar, sabe? Ele é o respirar. Quando o oxigênio das tribulações da vida nos abate, nos falta. Ele dá sopro nas nossas narinas para voltar a respirar. Glória. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, o que os marcou não foi a ausência, mas as experiências, mas as formas como permanecer no caminho. Crise como lugar pedagógico. Amém? A crise serve para ser um lugar o quê? Pedagógico. De aprendizado, de ensinamento, didático. Você não está perdendo um segundo de tempo. Nesse período, Deus está te ensinando. Amém. Amadurece para você ensinar a outras pessoas o que você passou e fortalecer aquele que está passando por problema que você já passou, e com a experiência você agora vai ser um médico, receitar e diagnosticar. Nada foi perdido o que você passou, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Crises expõem motivações, revelam estruturas frágeis, confrontam expectativas reais e convidam o líder a uma fé mais profunda. As crises
convida o líder para experiências mais profundas. Elas retiram excesso, reorganizam prioridades e ensinam dependência. É um monjauro da vida, né? Você refaz a dieta, refaz os exercícios, refaz o teu pensamento, a forma de ver, né, ele ressignifica toda a bagunça que aconteceu. E você está recomeçando. As crises servem para isso, não para destruir você. Nada é para destruir você, irmão. Porque você está guardado por Deus. Glória a Deus. Você tem um mentor, você tem um defensor. O guarda de Israel é com você. Amém. Glória Sabe? a Deus. Não é porque você merece, é graça. É favor imerecido. Nunca vai merecer. Mas ele decidiu o que é que eu posso fazer. Né? Não tem como teimar com ele. Ele decidiu. É como uma mãe decide amar o filho. Não presta, mas eu amo. Eu chamo a atenção dele, dou uma disciplina e tudo, mas eu amo. Eu não quero o mal dele. E na hora que ele precisar, eu estou ali. Ah, mas meu filho passou a vida me negando, mas agora no hospital quer que eu esteja lá? Eu vou de manhã, de tarde, de noite, vou levar uma trouxinha para levar, vou passar o dia todo no hospital com ele. É meu filho ele. Não mudou nada o que ele fez, não mudou o que eu sinto. Amém? Amém. O que ele fez ou faz não muda o que eu sinto por ele. O que eu sinto é amor, é uma ligação que só foi cortada com o cordão umbilical. Amém? Deus, você tem Deus como Pai? Vai mudar tudo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, deixa eu ver onde é que eu estou. Glória a Deus. A história da igreja mostra que Deus amadurece seus servos tanto pelo que faz através deles, quanto pelo que faz dentro deles. Muitas fases que parecem produtivas são, na verdade, formativas. É uma formação. Não há tempo improdutivo seu, não. Há formações acontecendo dentro de você. É isso que a gente precisa ter a perspectiva, percepção de enxergar isso. Porque a gente só quer enxergar o lado negativo da coisa, né? Não, peraí, há algo de ensinamento para a minha vida, sabe? E eu tenho que me posicionar como servo, como filho. Quando nós somos provocados para agir de uma maneira estranha, a gente está tendo a oportunidade diante do céu e do inferno de dizer a quem servimos, para quem nós estamos. Jó, você vai ter a oportunidade de provar para quem você está servindo. Quando Satanás aperreia ele, ele diz, eu estou servindo a Deus. E muitas vezes a gente desequilibra na grande provação e mostra que parece estar servindo ao diabo. Porque parece que nada mudou. Né? Então, o que é que tem que fazer? Arrependimento. Diga arrependimento. Arrependimento é tudo. A gente começa tudo de novo. E Deus vai estar ali para recomeçar com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, aprenda a interpretar fases difíceis à luz da fé e da história cristã. Evite leituras simplistas sobre momentos de menor ânimo ou visibilidade. Compreenda que o amadurecimento espiritual nem sempre é expansivo, mas muitas vezes é silencioso. Então, olhe para os avivalistas como heróis distantes, mas como homens reais e processos reais. Já notou quando a gente prega sobre os avivalistas, fala sobre eles, a gente acha que eram semideuses. Era gente como a gente. Vou explicar para vocês. Martinho Lutero, 1483 a 1546. Ele era monge, professor de teologia e pastor. Viveu intensamente a espiritualidade rigorosa da sua época, a Igreja Católica, marcada por medo do juízo, culpa constante, sensação de indignidade. Sua crise foi profunda interior, jejuava excessivamente, passava longos períodos em confissão e buscava paz que não encontrava, irmão. Um monge, porque recebeu da religião peso, fardo, culpa. Lutava com a imagem de um Deus distante, severo demais. Quando ele começou a estudar as Escrituras, especialmente o livro de Romanos, que nós protestantes
temos que agradecer muito a Deus o livro de Romanos. Foi a partir dali. Compreendeu que a justiça de Deus se manifesta pela fé. Essa descoberta transformou sua fé pessoal e deu início à reforma protestante. Traduziu a Bíblia. Olha a reação que acontece. Quando cura aqui, quando trata aqui, quando molda aqui, a iniciativa acontece. A pessoa fica com ousadia. Você lembra quando eles receberam o Espírito Santo? Saíram com cabeça feita? Intrepidez, ousadia, não tinha medo de nada, morria em prol de Jesus. Meu Deus do céu! Eu vi uma história agora, glória a Deus, que os muçulmanos pegaram num país aí, eu esqueci qual foi o país, é verdade, viu? 20 caras trabalhadores que eles eram cristãos e pediram para negar Jesus, né? Eles não negaram não. Um deles não era, foi pego, levou de graça, né? Era um africano lá, ele foi levado de graça. E um por um, não nega, vai morrer, não nega, vai morrer. Aí quando ele estava vendo aquilo, achou tão profundo, tão maravilhoso, que quando perguntaram a ele, eu sou do Deus dele. Eu não era não, mas agora eu sou dos Deus deles. Amém, irmãos? Dá um negócio aqui, destrava, meu irmão. E parece que nada aconteceu, nada que você era. Agora é o que você é. É assim com Jesus? Você era, agora comigo você é. Pegou, como eu falei, né? Domingo foi quarta, pegou aquele cara endemoniado, não foi? Quebrava prisões e tudo, gadareno, esculhambava tudo. Jesus, quando chega ao encontro dele, dá um pedaço, o cara tá sentado, vestido, consciência sã. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar. Vamos passar. E John Wesley, que eu sou fã, glória a Deus. 1703 a 1791. Sacerdote anglicano, teólogo e organizador. Apesar de sua formação, viveu frustração espiritual profunda. Sua missão na América foi marcada por fracasso e decepção. Meu Deus, John Wesley, tem certeza? Tem algo errado aqui não? Pelo amor de Deus. Sentia-se inseguro quanto à própria fé, irmão. John Wesley. Essa fase o levou a buscar novamente fundamentos espirituais. Qual foi a reação? Eu vou buscar mais fundamentos, eu vou descer, vou buscar mais da fonte. Eu sei onde buscar. Eu sei também onde não buscar. Depois que a gente conhece a Jesus, a gente só sabe onde é que devemos buscar e onde não devemos buscar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, é na fonte. Após sua experiência em Aldersgate, iniciou um movimento estruturado em pequenos grupos, discipulado, olha, do zero. Vida devocional e ação social. Você já viu pessoas que estavam sem sentido na vida e depois começou a fazer ação social com 2, 3 pessoas no meio de uma praça e criou um movimento, o movimento cresceu e hoje tem sentido na vida só porque está ajudando o outro. Glória a Deus, amém, irmão? Só porque está servindo ao próximo. Ele nunca imaginava que fora da casa dele, no conforto dele, dos passeios que ele tinha, lá serviu o marginalizado, seria um reencontro dele mesmo. Não acontece isso quando você ajuda alguém, se sente útil para alguém, vê um sorriso de alguém, se sente melhor. Tem terapia melhor do que essa, né? Você se sente bem, você se sente acolhido. Glória a Deus. Tem nos vídeos, às vezes eu assisto, eu gosto de ver desses vídeos. Tanto no meu história eu boto um monte de vídeo emotivo, que eu acho legal. Eu gosto de chorar, de maior valor. Fico procurando, choro, eu quero uma coisa de choro. Aí o cara tava na feira, o cara chegou e tinha uma pessoa bem pobrezinha, colocando aquela coisinha pequena, né, aquela senhorinha. Aí ele pegou, ficou olhando. Aí disse, tudo que ela olhava e não pegava, ele com o carrinho atrás botava. E assim foi. Quando ela foi com as coisinhas lá, ele disse, espera aí, senhor. Aí colocou tudinho assim, aí pagou a conta dela, ela olhou. O que foi isso? Não é, Deus mandou te abençoar, e começa a chorar. Oh, o significado, a expressão, sabe, irmão? Sabe como é que a gente deve ser? É como uma criança que é doida pelo avô dele, o avô dela. Né? Vou ter uns vídeos aí para vocês verem hoje, vai sair amanhã, né?
Você tem um prazo, viu? São 24 horas de histórias, né? Vê lá, Valéria, coisa mais linda. As criancinhas, o pai chega, aí quando lá vem o avô, corre, cara. Corre pro avô. Os velhinhos, sabe? E abraça. Aí depois tem aquele velhinho, meu filho, toma aqui R$100. Mamãe, a cara de mamãe teve dito, toma aqui R$50, sabe? Pegava escondido de papai e me dá, a hora que vem, né? Roubo santo, irmão, era um negócio maravilhoso mesmo, sabe? Glória a Deus, amém? Lição central, períodos de frustração podem preparar modelos ministeriais mais saudáveis para o futuro. É na crise que a gente tem que reagir, é na crise que a gente tem que se levantar e dizer, não vai ficar assim, porque Deus tem é o Deus que criou. Vocês sabem quanto tipo de frutas existem, pessoal, nesse planeta? Ninguém contou não, né? Nem a ciência, né? Depois eu vou pesquisar. Mas acho que não contou não. Irmão, tudo um Deus criativo desse, competente desse, e a gente se abate por nada. Por que ele não vai fazer no ministério da gente? O que ele quer fazer. Não é? Amém, irmão? Amém. Você chega no mercado é para dar glória. Ô, glória! Foi. Tem a maçã, se eu não gostar, tem a pera. Se eu não gostar da pera, tem a banana. Se eu não gostar da banana, tem a uva, tem a siriguela. Né? Tem tanta coisa, pessoal. E cada uma delas, pessoas usam, às vezes, remédio para as doenças da gente. Para a próstata, a gente que é idoso já, né? Semente de abóbora. Ora, aquela semente da abóbora, o que é que a gente faz? Joga fora. Mas pesquisarem que as pessoas que melhoraram da próstata, melhoraram disso, melhoraram daquilo, melhoraram de tudo, sabe? Aí hoje vende óleo de semente de abóbora. Lá em casa a gente compra todos os livros. A semente? Olha aí, ó. Eu não sabia não que a semente era bom não. Ô, glória a Deus. Entendeu, pessoal? Vocês estão entendendo? Tudo se aproveita. Como é que pode uma coisa dessa? De tudo se aproveita. Você pega o boldo, né? E bom pro fígado, pessoal. Deus já fez tudo para funcionar. A água de coco é o maior hidratante que existe. O ovo é a segunda maior refeição depois do leite materno. O ovo. Os ovos mole, principalmente. Glória a Deus, aleluia, né, Jadson? Tá arruinando já. Charles Spurgeon, quem já ouviu falar dele? Príncipe da pregação. 1834, 1892. Pastor em Londres, pregava para milhares. Convivendo com enfermidades. Fala, Fábio. Período de sofrimento emocional, colega. Escreveu extensamente sobre o consolo e graça. Irmão, não dá para entender. Não dá para entender. Como é que o cara sofria de doenças enormes, período de sofrimentos emocionais enormes, e é que ele pregava para milhares. Estão pegando aí o negócio? Do início da história aqui, que é o interior, que a gente tem que cuidar. O exterior é exterior. Engana a gente, o exterior. Aí, olha, sabe o que ele fez? Escreveu extensamente sobre consolo e sobre graça. A reação tá assim. Sabe? Quando a gente reage, aí vem os efeitos. Glória a Deus, exatamente. Após uma tragédia em um culto, passou por fase prolongada de abatimento. Mesmo assim, permaneceu, aprofundou seus escritos e formou líderes. Qual é a lição? Profundidade espiritual frequentemente nasce da dor bem acompanhada. Avivamento na crise. Avivamento na crise. É na crise que a gente mostra de que lado estamos. E a solução nós já temos. Que coisa boa, né? Nós já temos a solução. Glória a Deus. Olha aí, a cura da diabetes chegou, sabia? Os chineses encontraram. Uma célula-tronco. Vem de novo, vem da criação de Deus. Ou não é? Não é? A célula-tronco? Vem do embrião, né? Os chineses encontraram. E é que nem creem em Deus, né? Encontraram. Que a inteligência que Deus distribui é para todos, irmãos. É como o Eclesiastes diz, chove tanto para ruim como para bom e tudo. E eu estou agradecendo o chinês. Glória a Deus. Que é do tipo 1 que é a cura, que é o tipo 2 se cura. Por exemplo, eu estou sendo curado da hipertensão, né? Porque o monjaro faz com que cure a hipertensão. E é mesmo. Hoje eu não tomei um remédio do tipo foi mesmo. Era 10 por 4, irmão. Misericórdia. Você vai morrer agora. Larguei sal na boca.
sabe? Nem um comprimido. Fui fazer depois, estava lá 12 por 8, 11 por sei o quê. Ou seja, e tudo é algo que usa artificial, que mexe aqui para chegar aqui, que dá a cura aqui. Entendeu? Tudo porque tira do próprio, copia, né, de algo que já existe dentro de nós, que às vezes está preguiçoso, que às vezes não está trabalhando, metabolismo, essas coisas, né? Aí tem um incentivo. Rapaz, o homem cria essa inteligência que Deus dá, e é tudo extraído de lá mesmo, a fonte que é Deus, irmão. Glória a Deus. Quem crê nisso? Então vamos lá. O Moody, grande evangelista norte-americano, seu ritmo intenso resultou em esgotamento físico. Precisou reorganizar sua vida, delegar e estruturar melhor o ministério. Após esse período, tornou-se ainda mais frutífero, fundando escolas e formando líderes. Sabe o que é que ele fazia? O Moody tinha tanta sede de alma, estava chovendo, ele ficava doido para evangelizar. E quando chovia, ele pegava um guarda-chuva e ia lá para a rua. Quando via alguém, puf, chegava lá, dizia, olha, Jesus te ama, Jesus, que dava carona e falando de Jesus, todo molhado e guardando a pessoa só para falar de Jesus, diga amém. Isso é lindo, sabe? Essa paixão, essa vontade. Eu assisti um filme hoje, eu nunca termino de assistir, né, lógico, né? Mas eu assisti o filme hoje, tão lindo, irmãos. Eu tenho que ir atrás dele, não sei como. Mas esse filme mostrava um moreno, mendigo, o cara saiu pra rua, aí parou, aí o mendigo, esse cara mendigo chegou, olha, você sabe que Jesus tem um projeto na sua vida, sei o quê. Aí depois sei o quê. Aí enquanto ele tá conversando, aparecem os caras saindo do assalto. Uma quadrilha. Aí ele chega lá, já assistiu, Valéria? Não é, Valéria? Ele chega lá e diz, olha, isso que vocês estão fazendo, né? Que ele diz, é pecado. Aí tinha 4, 2 atrás e 2 na frente. Aí o cara da frente bota o revólver nele, né? Aquela coisa, mas o outro, como foi, Valéria, o outro ficou pensativo. Irmão, essa semente, ela tem fruto. Ela cai no chão que pode dar fruto. Por isso que a gente tem que lançar a semente mesmo. Nunca mais o rapaz foi o mesmo, acabou se convertendo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Evan Roberts, 1878 a 51, jovem líder do avivamento do país de Gales, após anos intensos, retirou-se da exposição pública. Viveu grande parte da longa vida dos holofotes, mas seu papel na história já estava escrito. Fidelidade não depende de visibilidade. Estava nos holofotes, né? Direto. Mas seu papel na história já estava escrito. Ele viveu longe dos holofotes, mas ele tem uma história até hoje. Irmãos, tudo e mais, somos avivalistas. Presbítero e pastor tem que ter na sua cartilha, saber tudo sobre eles. O Heróis da Fé, leiam também, viu? História da Igreja, são livros que a gente precisa ter, né? Glória a Deus. Então vamos para lá, concluindo. Vou dar um pulo, tá bom? Que vocês vão ganhar isso, né? Pronto. Eu não coloquei aqui, mas na apostila vai estar, viu? A nossa gratidão, a carta que a gente fez para vocês. Vai estar lá. E vocês vão ver, a gente vai dizer assim, a gente reconhece as dores que vocês tiveram, a luta que vocês fazem em prol do reino. Vocês têm seus trabalhos, têm suas famílias, têm seus conflitos físicos, né? Doenças, às vezes. Tem a parte emocional. Vocês têm tudo. Mas quando você pensa em Deus e na obra, vocês vêm com tudo. Né? Parece que não tem nada, sabe? Faz com carinho, agita com carinho, faz uma cor com... trabalha para Deus como se estivesse ganhando milhões. Né? A empolgação, nós também, não é somente Deus, mas eu e Edna também percebemos isso de vocês. O cuidado do Rolf, da Valéria, dos presbíteros de lá com a igreja linda, maravilhosa, nós observamos isso, entendeu? Todo o processo a gente observa, acompanha. Aqui na igreja, todas essas lutas, vocês aqui lutando junto comigo, né? E fazendo com amor, com carinho, né? E a gente não tem essa besteira não. Quando tem ano novo não, vamos fazer aqui mesmo. Como? Bota um negocinho, vai ficar tudo bonitinho, todo mundo feliz aqui. Todo mundo humilde, é isso que me dá alegria nessa igreja, das duas igrejas. A humildade,
Onde nós estivermos é bom. É bom. Jesus era no meio da praia, né? No meio de rochas e tudo. E era maravilhoso. Por quê? Porque Jesus estava ali. Então a gente observa tudo isso. Na carta eu vou detalhar. E vocês talvez podem até se emocionar na hora de ver lendo. Porque muitas coisas que vocês passaram a gente cita, né? Porque conhece vocês. E como forma de agradecimento por cada aquilo que vocês sentiram, fizeram por amor a Deus, por a obra de Deus. Então, o que nós queremos, o que é que vocês continuem assim, parceiros, sabe? Unidos, comunhão, mesmo propósito, mesma fé, o mesmo batismo, a alegria de servir, a paixão, brilho nos olhos e a volta ao primeiro amor sempre. Amém. Glória Sempre ao primeiro amor. Com temor e tremor, guardando o coração, guardando nossas emoções diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Alguma coisa que vocês queiram agora falar? Vamos já orar pela mãe a sua sogra, né, pastora? Está doente, é? Passou mal agora, não foi? Ela tá. Ontem a pressão dela